Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa agora mais um Papo de Especialista. Este programa, que é uma parceria entre a Rádio Alvorada e a PUC Paraná, Campus Londrina. Sempre trazemos temas aqui que são importantes para toda a população. E os especialistas da PUC vêm, participam do programa e esclarecem temas tão importantes e atuais numa linguagem bem acessível, que todo mundo entende. Neste programa nós vamos falar sobre uma realidade que tem chamado a atenção dos especialistas, que é o aumento do número de casos de câncer em mulheres jovens até com menos de 40 anos. Tradicionalmente mais comum em faixas etárias mais avançadas, como a gente percebe, né? Mas agora também está aparecendo com mais frequência em mulheres mais jovens, levantando com isso aí um alerta sobre o diagnóstico precoce, fatores de risco e a importância da atenção à saúde das mamas desde cedo. E para conversar conosco sobre este assunto tão importante, esclarecer as nossas dúvidas, principalmente você mulher, peço que você acompanhe com bastante atenção, encaminhe depois também o link deste programa para suas amigas, para suas familiares, tá bom? Quem vai conversar conosco então, e eu tenho muita alegria de receber, é a doutora Ana Cristina da Silva do Amaral Herrera, médica especialista em cirurgia oncológica, doutora em patologia experimental com foco em câncer de mama, também professora de oncologia no curso de medicina da PUC Paraná Campus Londrina e ainda faz parte do corpo clínico da Clínica ProOnco, Grupo Oncoclínicas Londrina. Doutora, que alegria receber você aqui. Seja muito bem-vinda aos estúdios da Rádio Alvorada. A alegria é minha, Ana. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui num programa tão legal quanto esse e poder falar de um assunto tão importante, né? Eu queria agradecer de novo, né, esse convite, essa oportunidade de estar falando aqui com você e com todo mundo que está assistindo a gente. E, aliás, antes de começarmos aqui, você estava me falando, né, doutora, que inclusive pessoas disseram para você que acompanha esse programa. Sim. Então, muito bacana já perceber aí o retorno, né, da população e da prestação de serviço que este programa Papo de Especialista oferece em parceria com a PUC Paraná, Campus Londrina. Doutor, então, para a gente começar, o que os estudos e registros têm mostrado sobre este crescimento dos casos de câncer entre mulheres mais jovens e até com menos de 40 anos? Sim. Como você falou, a gente sempre associa o câncer como uma doença do envelhecimento. E realmente é muito mais comum as pessoas com mais de 50 anos apresentarem um diagnóstico de câncer, mas nos últimos anos, os dados epidemiológicos, não só no mundo todo, mas inclusive no Brasil, vem mostrando um aumento dos níveis, dos índices de câncer, de uma maneira geral, não só de câncer de mama, mas especificamente do câncer de mama entre mulheres mais jovens, né? Então a gente fala abaixo dos 40 anos como uma idade preocupante, porque são idades que fogem um pouco daquelas idades de rastreamento, das idades onde a gente faz os exames preventivos já de uma maneira rotineira, né? Lembrar que exame de rastreamento é aquele que a gente faz numa população que não sente nada. E essa população abaixo dos 40 anos é uma população que não é contemplada com esses exames de rastreamento. Então, é uma preocupação que vem se agravando nos últimos anos. Doutora, e a gente está falando aqui especificamente sobre o câncer de mama em mulheres mais jovens, mas se a gente for analisar também, existem outros tipos de câncer que têm tido mais predominância atualmente com os jovens. Sobre o câncer de mama, eu gostaria que a senhora explicasse para a gente o que pode estar por trás, né, sobre o que estaria motivando aí este aumento. Então, não se tem uma causa específica. De maneira geral, o câncer ele é multifatorial também, não existe uma causa única para o câncer. Então, o que se tem, né, é uma série de fatores que juntos eles vêm levando ao aparecimento do câncer numa idade mais precoce. O que a gente pode pontuar nesses fatores, né? Estilo de vida é a primeira coisa que
me vem em mente e que a maior parte dos estudos vem mostrando. Então, sedentarismo, uma dieta inflamatória, então uma dieta pobre em fibras, rica em alimentos processados, o sedentarismo, né, como eu falei, associado a tudo isso, levando à obesidade, os próprios poluentes mesmo ambientais, tudo isso são fatores de risco que vêm se agravando, vem agravando estatisticamente ali os casos de câncer de mama em pessoas jovens, né? Então não é um único fator de risco, mas uma série de fatores de risco que vêm sendo responsabilizados por esse aumento. Doutora, e existe diferença no comportamento do câncer de mama entre as mulheres mais velhas e as mulheres mais jovens? Sim, importante você me perguntar isso. Quando a gente fala câncer de mama, parece que a gente está falando de uma doença só. E o câncer de mama são várias doenças numa doença, né, num nome. Né? Então, eu sempre, quando eu tenho as minhas pacientes no consultório, eu sempre falo isso, né? Que quando a gente tem um diagnóstico de um câncer, a gente sempre precisa saber um nome e um sobrenome. Porque existem tipos de câncer de mama que são mais indolentes, então aqueles que crescem de uma maneira mais devagar, às vezes levam anos para um nódulo pequenininho se tornar um tumor maior, né? Um tumor que vai ter um sintoma mais evidente. E o que acontece, o que a gente vê na maior parte das mulheres jovens é um câncer que tem um comportamento muito agressivo, né? Um crescimento muito rápido. Muitas vezes a gente faz diagnóstico já com metástase. Então, o próprio tipo de câncer em mulheres jovens, ele tem uma característica de ter um comportamento mais agressivo. E o fato dessas mulheres não estarem contempladas nos exames de rastreamento também muitas vezes atrasa muito o diagnóstico do câncer de mama. Então, às vezes o diagnóstico é mais tardio e com isso fica tudo muito mais complicado, né? Fica assim, sempre o tratamento é mais difícil e muitas vezes a chance de cura ou a chance de sobrevivência dessas mulheres é menor devido à agressividade desses tumores e ao diagnóstico mais tardio. E uma pergunta bastante importante agora também, e que você, mulher, é importante acompanhar e saber dessas informações. Doutora, quais são os principais sintomas que as mulheres jovens devem estar mais atentas? Sim. Não é diferente das mulheres mais velhas, né? De maneira geral, os principais sinais e sintomas do câncer de mama são nódulo, né? Então, caroço que aparece nas mamas, mudança no aspecto das mamas. A gente tem duas, né? Então é mais fácil da gente comparar. Então, toda vez que você tem uma mudança... Bom, e nem todas as mamas são iguais, né? Eu falo que nem quando a gente coloca silicone não fica exatamente igual. Mas quando você tem uma mudança no aspecto, né? Uma mama que começa a crescer mais ou fica com uma vermelhidão, a pele fica diferente, com um aspecto de casca de laranja, mas a pele fica mais grossa, o mamilo, né, a região do mamilo fica, às vezes ele era para fora e fica invertido. Então são preocupações que a gente tem sempre que ficar atento, né? Então conhecer o próprio corpo é extremamente importante e tirar um tempinho sempre para a gente estar se observando e olhando se tem alguma alteração que aconteceu, principalmente num espaço de tempo mais curto, né? Então, nódulo. Agora, é importante falar também que é muito comum ter nódulo de mama, né? Se a gente pegar a maior parte das meninas mais novas, né, o fato de fazer um ultrassom e achar um cisto, achar um nódulo, então, não é infrequente. E a maior parte desses nódulos são benignos mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus. Só que sempre que se achar alguma alteração na mama, ela deve ser avaliada, tá? A gente não deve ficar achando, olha, se eu mexer piora, né? Tem, assim, hoje em dia a gente vê pouco isso, mas antigamente tinha bem essa crença, assim, se eu achei alguma coisa, melhor deixar quietinho ali, porque eu fazer exame, eu fazer uma biópsia pode agravar. Tipo assim, quem procura acha, né? E, na verdade, é bem ao contrário disso, né? Sempre que a gente perceber alguma alteração nas mamas,
a gente sempre deve prestar atenção e procurar um atendimento. Um outro sinal que chama atenção é saída de secreção do bico do seio, né? A gente, quando está amamentando, tem que sair leite. Agora, saída de secreção, principalmente se ela for sanguinolenta ou muito clarinha, que nem uma água, assim, bem cristalina, também é preocupante. Então, sempre ficar atenta. O que mais? Axila, prestar atenção. Então, nódulo que aparece na axila, parecido com uma íngua, e que não desaparece, sempre ficar atento também, sempre procurar atendimento. Portanto, aí sinais de atenção que a doutora trouxe para a gente, sintomas que, caso a mulher vá percebendo, é a hora, sim, de buscar ajuda. Não fique na dúvida. Quanto mais cedo ir atrás, fazer um exame, muito mais chance tem de cura. E daqui a pouquinho a doutora vai continuar falando sobre isso. Depois, no final do nosso programa, quero que a doutora dê umas orientações em relação ao autoexame, tá, doutora? Então, a gente está conversando hoje sobre o câncer de mama, mas principalmente esse aumento que tem preocupado nas mulheres mais jovens, com menos de 40 anos. A gente faz a primeira pausa para o nosso intervalo e o Papo de Especialista volta já. Você está acompanhando o programa Papo de Especialista pela Alvorada FM 106.3, mas também disponível no nosso canal do YouTube, @Alvorada Londrina, e também Spotify. É a Rádio Alvorada presente nas multiplataformas. E aqui no Papo de Especialista hoje falando sobre o câncer de mama, especialmente este aumento no número de casos de mulheres jovens, mulheres com menos de 40 anos. E a nossa convidada é a doutora Ana Cristina Herrera, cirurgiã oncológica e professora da PUC Paraná, Campus Londrina. Doutora, dando continuidade, então, a este nosso bate-papo tão importante, como o diagnóstico precoce pode impactar no tratamento e também na sobrevida de pacientes jovens? É super importante a gente lembrar que tratamento de câncer é sempre um tratamento agressivo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que quanto mais precoce for o diagnóstico, mais chances de cura essa mulher vai ter. E menos agressivo vai ser esse tratamento. Então, tumores muito pequenos, quando a gente faz o diagnóstico, muitas vezes só por exames, né? O paciente vai fazer um exame de rastreamento e acaba descobrindo ali uma lesão muito pequenininha, a cirurgia é mais conservadora, não precisaria tirar toda a mama, muitas vezes não precisa nem fazer quimioterapia, que é um tratamento que assusta, né? Às vezes só da gente falar em quimioterapia o paciente já fica assustado. Então, você tem um impacto pontual ali no momento do tratamento e você tem um impacto a longo prazo. Então, o que a gente sabe hoje que quanto mais precoce for o tumor, independente do tipo, mais chances a paciente tem de sobreviver e de ter um tratamento menos agressivo em relação ao câncer de mama. Claro que existem tumores que são muito agressivos, que crescem muito rápido e às vezes a gente não consegue que o tratamento seja tão efetivo assim. Mas quanto mais precoce, melhor. Perfeito, doutora. E um aspecto aqui que é importante a gente comentar também, que a gente não costuma ver a solicitação, pedidos por parte dos médicos, né, de mamografia para mulheres com menos de 40 anos. Como acompanhar, então, e prevenir nessa faixa etária? Bom, por que a mamografia não é pedida antes dos 40 anos? Né? O que a gente vê na mamografia? A gente precisa ver a gente, nos exames de rastreamento, a gente quer achar lesões muito pequenas, muito pequenininhas mesmo, como se fossem pontinhos de caneta. Se a gente pegar uma caneta Bic, desculpa falar a marca, né? Imagina! Mas se a gente pegar uma caneta esferográfica e fizer pontinhos assim no papel, muitas vezes a gente consegue localizar essas lesões numa mamografia. E a gente consegue fazer isso em mulheres mais velhas. Por quê? À medida que a gente vai envelhecendo, e claro que existem, até pela genética, os corpos são diferentes, mas existe uma idade de corte, mais ou menos, que são os 40 anos. O nosso organismo, ele entende que
a gente não vai mais amamentar, a gente não precisa de uma quantidade de glândula tão grande. Então, aquele tecido glandular, ele vai sendo, ao longo do envelhecimento, substituído por gordura. E quando a gente vê na mamografia essa diferença entre a glândula e a gordura, é ali que a gente consegue achar essas lesões pontuais. Numa menina mais nova ou numa mulher abaixo dos 40 anos, a quantidade de tecido glandular ela é maior. É o que às vezes a gente vê escrito num laudo de mamografia, assim, mamas densas, né? Mama densa é aquela mama que tem muita glândula, então fica difícil a gente achar lesões pontuais. Então, por isso que a maior parte dos programas de rastreamento, eles são a partir dos 40 anos, por conta dessa diferença ali do próprio envelhecimento do corpo, né? Só que a gente precisa ter pensar nessas mulheres mais jovens, como é que a gente vai fazer com elas. De maneira geral, para aquelas pessoas que não têm história familiar, que não tiveram nenhum caso de câncer na família, o que a gente orienta? Que seja feita uma rotina anual no ginecologista mesmo, eventualmente pedir um ultrassom de mamas, mas não para entrar num programa de rastreamento, né? Para que as mamas sejam cuidadas, sejam observadas, né? E se aparecer alguma coisa, sejam diagnosticadas. O autoexame, sempre na época de Outubro Rosa, que é um mês que marca muito ali a prevenção do câncer de mama, a gente fala do autoexame. O autoexame, ele não é um exame de rastreamento, ele é um exame que pode ajudar num diagnóstico, mas ele sozinho não substitui um exame de imagem de mama, como a mamografia. Então, para as mulheres mais jovens, a gente orienta fazer o autoexame uma vez por mês. Então, normalmente, uma semana depois da menstruação, que a mama já está mais molinha, não está tão com estímulo hormonal para estar mais inchada, mais dolorida. Então, a gente orienta fazer o autoexame das mamas e ver se percebe algum caroço, ou se olhar no espelho, ver se tem alguma alteração da pele, de tamanho, de coloração da mama. Então, para essas mulheres mais jovens, é isso que a gente orienta. Então, para uma mulher que não tem história familiar, não tem nenhum parente de primeiro grau ou vários parentes de primeiro grau com câncer de mama. Para aquelas famílias com uma história muito intensa de câncer, a gente precisa ter um olhar diferenciado. Tá? Então, os casos vão ser avaliados individualmente, é claro, mas numa primeira consulta, o que a gente faz? A gente faz uma história familiar muito detalhada. Então, como é que eu faço isso no meu consultório? Eu pergunto quantos irmãos ela tem, irmãos e irmãs, daquela família, quantos tiveram câncer, né? Não só de mama, mas outros cânceres que podem estar relacionados com uma síndrome hereditária, os irmãos da mãe, irmãos do pai, os avós, e eu costumo até desenhar, né, fazer um heredograma e colocar ali quem teve câncer, eu vou pintando na frente dela, da paciente, para a gente ver isso, né, uma figura mesmo, né? Eu sou uma pessoa muito visual e eu acho que é legal a gente fazer isso para entender como é que é a história familiar. Para aquelas pessoas, então, onde realmente tem uma história muito grande, vale a pena uma consulta com um oncogeneticista, porque daí é preciso fazer um teste genético para ver se tem genes que aumentam muito a chance de câncer de mama. O mais comum, mais conhecido é aquele chamado BRCA1, BRCA2, que é o mesmo da Angelina Jolie. Eu ia falar dela agora, né? Porque repercutiu bastante o caso dela. Na época, né? Ela fez um exame bem avançado, um exame genético. Porque foi bem a história que eu tô te contando, né? A mãe teve, eu acho que uma tia, mais de uma tia materna, né? Do mesmo lado da família. E uma coisa que eu queria ressaltar aqui, que os pacientes sempre me perguntam, as pessoas me perguntam, mas é só do lado da mãe ou é só do lado do pai? Não, é 50% de cada um, né? Então, a gente sempre tem que avaliar bem os dois lados da família. E então, para esses casos, a gente faz uma avaliação com o oncogeneticista, faz um teste genético e se realmente ela tiver essa mutação, independente de ter câncer ou não, a gente precisa fazer o rastreamento. Então aquele que a gente só faz a partir dos 40, a gente precisa começar lá
perto dos 25 anos de idade. Não existe uma idade bem certa, mas a partir dos 25 anos a gente já tem que olhar essa mulher de uma maneira diferente. E um dos exames que a gente usa para fazer esse rastreamento é a ressonância de mama. Tá? Então, para quem tem mutação genética ali, né, que aumenta muito o risco, aí a avaliação ela tem que ser feita individualmente e com um exame um pouquinho detalhado para avaliar essa mama de uma maneira diferente. Então, por isso que é importante, principalmente para as mulheres, né, doutora, aquele acompanhamento anual, que a gente sabe que tem que fazer o preventivo, passar pela ginecologista. Muitas vezes a própria ginecologista, claro, né, como a senhora explicou, aquele exame de toque nem sempre é o mais, assim, recomendado para o diagnóstico. Porém, se tiver qualquer coisinha diferente, aí já vai encaminhar, talvez, para uma ultrassonografia, ou dependendo do histórico, né, encaminhar aí para um mastologista, enfim, para fazer outros exames. Mas me chamou a atenção isso. Se você todos os anos está mantendo certinho a sua saúde, então, estando tudo em dia, né, doutora, fica mais fácil ali. Se aparecer qualquer coisa diferente, ainda no início, como a doutora destacou tanto aqui, aumenta e muito aí a chance de uma cura dessa doença, né, que só de falar o nome já dá um arrepio assim na alma, ninguém quer falar, né, ninguém quer passar por isso. Daqui a pouquinho a doutora vai continuar respondendo aqui as nossas dúvidas sobre o câncer de mama. Vamos falar um pouco também dessa parte psicológica também, quanto mexe com a mulher, enfim, com a própria família. Continue conosco, que o Papo de Especialista volta já. Você está acompanhando o programa Papo de Especialista pela Alvorada FM 106.3, a rádio da família. E hoje estamos falando sobre este assunto tão importante que é o câncer de mama, e a gente vem percebendo o aumento no número de casos aí recentemente em mulheres jovens, mulheres com menos de 40 anos. E a Rádio Alvorada tem essa missão de contribuir, de levar informação, de orientar você também a sempre se prevenir, o quanto a prevenção ela é importante. E a nossa convidada é a doutora Ana Cristina Herrera. Ela é médica especialista em cirurgia oncológica e também professora do curso de medicina da PUC Paraná, Campus Londrina. Continuando o nosso bate-papo, né, doutora? Estou aprendendo bastante aqui. Quem nos acompanha também. Mulheres jovens com câncer de mama costumam passar por tratamentos mais agressivos. Quais os impactos físicos e emocionais ocasionam, né, na vida dessas mulheres, doutora? Como a gente vinha falando, né, o câncer de mama em mulheres jovens, ele muitas vezes tem um caráter mais agressivo, né? O subtipo de câncer de mama mais comum em mulheres jovens, ele tem uma característica muitas vezes mais agressiva. E com isso, existe a maior chance de ter que fazer tratamentos também muito mais agressivos, né? Com cirurgias maiores, com quimioterapias muitas vezes mais que vão levar a um adoecimento maior, né? Mais efeitos colaterais muitas vezes. E com isso, desde a parte cirúrgica, né, se a gente pensar, a mama é um órgão que está muito ligado com a feminilidade, de uma maneira geral. Né? Não que a gente vive sem mama. Né? Hoje em dia, as técnicas para reconstrução de mama, então, o tratamento de câncer está muito diferente do que era 20 anos atrás, né? Onde as cirurgias eram muito mais mutilantes. Mas enfim, a gente tem um impacto, né? Porque a mama ela não vai ficar exatamente igual como era antes, né? Então a própria feminilidade do ponto de vista das mamas, ela fica abalada. Se você for pensar num tratamento quimioterápico, a maior parte dos medicamentos que a gente usa para tratar câncer de mama, a gente tem uma perda de cabelos, né? E para a mulher também, o cabelo faz a diferença, né? Não digo nem fazer a diferença, não sei se o termo seria esse, mas uma vez uma paciente me falou uma coisa que eu acho que é a melhor definição que se tem, que ela te tira de um grupo de pessoas, porque você passa a deixar de pertencer àquelas pessoas que estão trabalhando com você, que te conhecem de cabelo, e de repente você
tem uma aparência diferente. E isso parece que não, mas impacta muito, né? A hora que você vê uma pessoa que está usando um lenço. Então, e nesse ponto, o apoio da família, do companheiro, enfim, de todo mundo que está lidando ali com aquela pessoa, e faz toda a diferença, né? Então, mas de qualquer maneira, para uma mulher jovem, se você pensar que uma mulher jovem ainda, a gente tem um impacto social, porque uma mulher com menos de 40 anos a gente considera que ou está trabalhando, uma pessoa produtiva, ou que tem uma vida familiar que demanda muito, né, um esforço dessa mulher, e que ela vai ter que ficar parada por um tempo para se dedicar ao tratamento. Então, eu acho que tem um impacto físico, psicológico, social muito intenso, né, onde a rede de apoio é muito importante. E então, doutora, até reforçando, né, o quanto o acompanhamento psicológico e também, além dele, todo um suporte multidisciplinar é importante para a mulher que passa por este momento, né? Sim. Eu sempre falo para os meus alunos, né, da PUC que a gente que lida com câncer, né, que faz o tratamento, médico que faz tratamento com câncer nunca está sozinho, né? Primeiro que a gente tem uma equipe multidisciplinar dentro da equipe médica, né? O cirurgião, o clínico, o radioterapeuta, que está todo mundo ali trabalhando junto, discutindo os casos, principalmente os casos mais desafiadores, né, onde se enquadra bem as mulheres mais jovens. Então a gente sempre trabalha junto com outros médicos. E a nossa equipe multiprofissional, onde a psicóloga, o psicólogo, a enfermagem extremamente importante, fisioterapia, nutrição, assistente social, paciente com câncer tem diversos direitos que muitas vezes ele não sabe, né, e que a gente tem que orientar e tem que... precisa de toda uma rede trabalhando junto. Então, eu sempre falo para os alunos, né, a gente nunca trabalha sozinho. Se você achar um oncologista que fala que ele é suficiente, ele está falando besteira, porque ele sempre vai trabalhar dentro de um grupo, e essa rede... a nossa rede, ela é extremamente importante para oferecer qualidade para o tratamento do nosso paciente também. Doutora, eu vou abrir um parêntese aqui para fazer uma pergunta que nem estava na pauta, mas que eu gostaria de saber. Você é professora, atua no curso de medicina da PUC Paraná, campus Londrina, atua também em clínica. Como é essa experiência como professora, ter essa missão, essa responsabilidade de formar novos profissionais que vão atuar na área da saúde? É um desafio. É um desafio. Eu estou na PUC Campus Londrina, PUC Paraná Campus Londrina, desde 2014. Desde que começou. O curso começou, na verdade, 2013, 2014, mas eu estou desde a primeira turma de medicina. Eu passei por todas as turmas, né? E é um desafio diário ser professora. Mas é extremamente gratificante, né? De ver os meus alunos formados, de tentar passar um pouco dessa missão PUC, né? Dessa visão que a PUC tem de formação acadêmica, não só de formar tecnicamente, mas de preparar um pouco mais os nossos alunos para lidar com o paciente, e lidar com vidas mesmo, né? Então, eu acho que é uma missão que me desafia todos os dias e me ensina todos os dias. Uma missão, uma responsabilidade muito grande, né? Muito grande. Doutora, e para quem está nos acompanhando, gostaria que a senhora compartilhasse também aí quais têm sido os avanços mais recentes no tratamento do câncer de mama que vão beneficiar aí, já estão beneficiando as mulheres mais jovens. Sim. Como eu falei, né, o câncer de mama são várias doenças dentro de uma doença só. E hoje a gente, dentro da oncologia, o que a oncologia hoje, em 2025, é a oncologia de precisão. O que é isso? A gente tem marcadores dentro do tumor,
A gente tem biomarcadores, né, marcadores genéticos dentro do tumor que fazem com que eles sejam diferentes, né? Como eu falei, uns crescem mais devagar, outros crescem mais rápidos, outros têm mais chance de dar metástases, quando eles saem do local de origem e vão para outros órgãos. E a gente tendo a possibilidade de localizar esses marcadores biológicos, a gente tem terapias específicas para isso. Então, o que a gente tem hoje no câncer de mama? A gente tem terapia-alvo, né, que são remédios que a gente usa baseado no perfil molecular desse câncer. A gente tem imunoterapia. O que é a imunoterapia? É quando você associa o tratamento quimioterápico convencional com medicamentos que fazem o seu próprio sistema imunológico reconhecer aquela célula de câncer como uma célula estranha ao seu corpo e combater. Porque o câncer, ele é muito danado. O que ele faz? Quando ele está no seu organismo, ele tenta se camuflar. Ele tenta desligar o seu sistema imunológico para que você não perceba que ele está errado ali e passe despercebido e fique tudo bem, né? E aí ele vai tendo mecanismos para crescer, para se desenvolver e até para cair na corrente sanguínea e linfática e para outros órgãos. Então, você ligando o seu sistema imunológico, você consegue fazer ele ser reconhecido e ser destruído, tá? Então, basicamente hoje, o que a gente mais usa associado à quimioterapia convencional são essas terapias-alvo, que são baseadas em marcadores do próprio tumor, e as imunoterapias, que são fazer o nosso corpo trabalhar também contra o tumor. E como você disse também, doutora, aí ao longo dos nossos blocos passados, que antigamente tinham bem menos recursos, hoje a medicina foi evoluindo, enfim. Então, que a gente também esteja atenta principalmente a esse cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo, a importância da prevenção. Encerramos mais um bloco agora e daqui a pouquinho voltamos para o quarto e último bloco do Papo de Especialista, encerrando aí esta conversa tão esclarecedora com a doutora Ana Cristina Herrera. Continue conosco, hein? Já voltamos com o Papo de Especialista. Papo de Especialista pela Alvorada FM 106.3. Já encerrando este nosso bate-papo sobre o câncer de mama e a doutora Ana Cristina Herrera trazendo tantas informações esclarecedoras aqui para nós. Como a doutora é professora, vai poder falar sobre isso com muita propriedade. Doutor, o que as universidades e também as instituições de saúde têm feito em termos de conscientização sobre o câncer de mama precoce? Bom, posso falar mais aqui pela PUC, né? O que a gente sempre faz primeiro ter a oncologia dentro da graduação de medicina, que é um diferencial de algumas escolas de medicina, que eu acho que faz muita diferença na formação do aluno. Até para que o aluno reconheça alguma suspeita de câncer. Eu falo que a oncologia na graduação não é para formar especialistas, mas é para que o aluno que, depois de formado, vai trabalhar numa unidade básica de saúde ou numa cidade menor, muitas vezes perceba alguma coisa que pode estar relacionada a um câncer e conseguir fazer um diagnóstico precoce. Então, esse é o principal objetivo da gente como professor de oncologia dentro da universidade. Outra coisa são as campanhas que eventualmente são feitas, né, os projetos de extensão, com tentar informar mais a comunidade. Esse espaço que vocês aqui tão gentilmente oferecem para que a gente possa falar um pouquinho do que a gente faz no dia a dia e tentar informar um pouco mais, porque eu acho que a informação é o grande segredo da prevenção e das melhores de condições de saúde de uma maneira geral, né? Então, eu acho que informação é o que a gente pode fornecer. Perfeito, doutora. E falando agora, quais as políticas públicas poderiam contribuir para uma abordagem mais eficaz na prevenção entre as mulheres mais jovens? Primeira coisa é estilo de vida. Então, se cuidar.
A gente tem diversas políticas de saúde dentro do Ministério da Saúde, até que são disponibilizadas dentro do Sistema Único de Saúde, em relação ao tabagismo, a conscientização da alimentação, então com menos alimentos processados, mais... eu sempre brinco que é mais da fruteira e menos da geladeira, né? Então, menos conservantes, menos processados, porque com tudo isso a gente vai ter uma alimentação mais saudável. Então, focar mais na prevenção. Atividade física. Atividade física, eu sempre falo também que não precisa ser inventar uma coisa que você não vai conseguir seguir. Eu não gosto de academia, nunca fui numa academia, não gosto do clima da academia. Vai fazer outra coisa, vai fazer uma caminhada. Não gosto de caminhar porque um dia chove, um dia tá muito calor. Vai dançar, liga uma música na sua casa, vai dançar, né? Vai fazer alguma coisa, mas tem que se mexer, tem que deixar de ser sedentário. Então, eu acho que essas políticas, né, a gente fornecendo informação de quanto benefício as pessoas têm com a atividade física, uma alimentação saudável, e não precisa ser uma alimentação cara, não precisa ser uma coisa inventada, é comida de gente, comida boa, comida feita, comida fresca, né? Sem muita invenção de moda, sem muito suplemento, muita vitamina. Hoje a gente vê muita essa história de querer suplementar, e na verdade o que a gente precisa, a maior parte das pessoas precisam de comer direito, comer comida de gente, né? Então eu acho que as políticas hoje em dia elas vêm focando muito em estilo de vida. E segunda coisa é pensar nos exames preventivos. Então mulher normalmente é mais consciente e mais cuidadosa do que homem. Verdade. Né? Então geralmente a gente vai frequentemente no ginecologista para fazer os preventivos, né? E sempre lembrar que a mama faz parte do exame ginecológico. Então, sempre lembrar de pedir para fazer um exame clínico das mamas, né? Então, a palpação. Para você ter uma ideia, assim, uma coisa que é importante salientar, quando uma pessoa leiga, né, às vezes vai palpar a mama, acha um monte de alteração, né, porque a mama é difícil de palpar. Então, nem sempre a gente consegue saber o que é nódulo, saber se realmente tem alguma coisa errada. Então, no exame clínico, onde um profissional da saúde vai estar te examinando, vai conseguir localizar alguma alteração. Então, é sempre bom ter esse cuidado. Então, eu focaria em duas frentes, né? Então, a prevenção do cuidado com a alimentação, atividade física, diminuir consumo de álcool. A gente vê muito aumento do consumo de álcool nos últimos tempos, e isso, né, depois da pandemia teve um aumento grande de consumo de álcool, e a gente também tenta orientar que isso faz mal, né? O álcool é um fator de risco para uma série de situações. Então, tentar pensar no estilo de vida e pensar nos exames preventivos também. Perfeito, doutora. Olha quantas dicas a doutora trouxe para nós neste quarto bloco. Doutora, para a gente encerrar, deixo a palavra com você agora para suas considerações finais e a mensagem que você quer passar neste momento para quem está nos acompanhando e para quem especialmente está enfrentando um câncer de mama neste momento. Bom, eu sou uma pessoa otimista, né? Deu para perceber bastante. Eu faço isso há bastante tempo e já vi várias fases, né, do tratamento da doença, onde hoje a gente tem muito mais recurso. Tanto do ponto de vista de diagnóstico, né, os exames são mais acurados, os tratamentos eles são mais direcionados para a doença. Então, assim, é difícil receber um diagnóstico de câncer, eu sei disso, você até brincou, né, que é um diagnóstico que assusta, o nome assusta, porque é uma doença que tem muito estigma, mas hoje em dia a gente tem muita coisa para fazer. Né? Tem muitos recursos. Muitos, né? recursos, então não desanimem, né? Tentem ter coragem mesmo para passar por tudo isso, sempre com
procurar uma rede de apoio que possa sustentar, né, toda a situação que está vivenciando nesse momento. E mesmo depois de um diagnóstico de câncer, a qualidade de vida ela está muito relacionada com o estilo de vida também. Então, tudo isso que eu falei, né, que é importante para a gente prevenir, para não ter, vale a pena a gente prevenir para que não volte. Né? Então, se cuidar, sempre pensar mais na gente, ter um carinho pela nossa saúde é muito importante, né? Doutora, e muitas mulheres, quando recebem este diagnóstico, que a gente já falou aqui, o quanto é difícil, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar que não é uma sentença de morte que a gente está recebendo ali naquele momento. Tem vida, tem esperança, tem luta, as mulheres são guerreiras. Elas não podem se entregar, né, doutora? Elas precisam lutar o tempo todo ali, acreditando, tendo positividade, como você disse. Isso é muito importante, né, doutora? Isso é muito importante, sim. Porque hoje em dia a gente tem disponível muito recurso e sempre existe esperança, sempre vai ter alguma coisa que fazer, mesmo naquelas pessoas que têm uma doença mais agressiva, numa doença... muitas vezes que você não tem a chance de cura, mas que você tem a chance de melhorar a qualidade de vida e de apoiar essas pessoas para que tenham uma qualidade melhor, que tenham menos sintomas e que consigam viver bem. Eu acho que isso que é importante. Perfeito, doutora. Muito obrigada por sua presença aqui conosco, por compartilhar informações tão importantes com quem nos acompanha neste momento. Doutora, se quiser compartilhar as redes sociais, também com os nossos ouvintes que devem estar perguntando, querendo conhecer melhor seu trabalho, pode compartilhar aqui conosco também. Bom, eu queria agradecer, né, mais uma vez agradecer o espaço para falar um pouquinho do que eu faço, né, de como é a vida do oncologista, a vida de professora também, né, e eu só tenho Instagram, né, pode falar. Que é doutora Ana Cristina Herrera, eu sempre erro o meu Instagram, gente, mas é Ana Cristina A. Herrera. Ana Cristina A. Herrera. Herrera com H? Não, Herrera, sem o I. Herrera, sem o I. Herrera. Com H. Então, doutora Ana Cristina A. Herrera. Falei certinho? Eu acho que não tem o ponto. A. Herrera. A. Herrera. Então, quem quiser acompanhar a doutora Ana Cristina no Instagram, pode acompanhar, tá bom? Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, os trabalhos técnicos do Everton Gasparini. Um grande abraço e até o nosso próximo Papo de Especialista.